A história do Brasil independente é marcada pela grande quantidade de constituições que foram criadas para fazer, de fato, o país existir. São 7 constituições ao todo, sendo que 6 são referentes ao período republicano e uma que durou todo o período imperial. E é exatamente essa que nos interessa na aula de hoje. Se você quer saber tudo sobre a Constituição de 1824, também chamada de Constituição Imperial, você chegou ao lugar certo. Assista essa aula comigo. Eu sou o professor Bruno Tulux e o meu objetivo é te ajudar a entender a história. Após a Declaração de Independência do Brasil, proclamada no dia 7 de setembro de 1822, além de romper com os laços políticos com Portugal, era preciso que esse novo país passasse legalmente a existir. Uma das medidas necessárias para dar início ao novo ciclo de um país independente era criar uma lei que organizasse essa nação. Um texto constitucional que atendesse à nova realidade política, econômica e social do Brasil. E o passo inicial foi dado pelo governante do Brasil, o imperador Dom Pedro I, que em 3 de maio de 1823, com a Assembleia Constituinte, deu início à redação do texto desse novo país independente. Esse texto inicial, liderado por Antônio Carlos de Andrada, José Bonifácio, Araújo Lima e Muniz Tavares, foi apresentado em setembro de 1823 e tinha como princípio básico uma representativa força do parlamento brasileiro e a submissão do imperador ao texto constitucional. Contudo, esse texto, chamado pela nossa história de Constituição da Mandioca, devido ao seu caráter aristocrático, censitário, brasileiro e de fragmentação do poder, foi rejeitado pelo imperador. Sequencialmente, a Assembleia Nacional foi dissolvida e, emergencialmente, foi convocado um novo grupo, que deu início à elaboração de um novo texto constitucional para atender às necessidades e aos desejos do imperador do Brasil. O grupo formado para a elaboração da nova Constituição, que viria a ser a primeira Constituição do Brasil, foi presidido por Dom Pedro I e pelo Conselho de Estado, que era formado por 6 ministros e mais 4 membros externos. Nessa ocasião, todos os ministros e os membros externos eram brasileiros natos, fato que atendia à necessidade das elites políticas da época, que foram responsáveis pela elaboração do texto vetado pelo imperador e que desejavam que seus objetivos nacionalistas e aristocráticos fossem atendidos. E a primeira versão desse texto foi apresentada ainda em dezembro de 1823, com características claramente centralizadoras e absolutistas. E nessa ocasião foi apresentado para apreciação e veto pelas câmaras municipais. Porém, como já se esperava, o texto não sofreu quase nenhuma alteração. E apesar de romper com a proposta inicial, elaborada em 1823, a primeira Constituição do Brasil, que foi jurada por Dom Pedro I no dia 25 de março de 1824, na Catedral do Rio de Janeiro, apresentava muitos pontos em comum com o texto que havia sido rejeitado pelo imperador. E se até aqui você está aproveitando essa aula sobre a história e a cultura do Brasil, eu quero te apresentar a Toca do Tamanduá. Essa é uma loja de camisetas que tem inúmeras estampas que falam sobre a história e a cultura do Brasil. E para você usar uma camiseta como essa que eu estou usando, basta você entrar no link que eu vou deixar disponível tanto na descrição desse vídeo quanto no primeiro comentário fixado, escolher sua camiseta e efetivar a sua compra. Mas eu tenho um presente para você. Para ter um desconto histórico de 10%, utilize o cupom PROFTULUX, tudo em maiúsculo, como está aqui na tela, assim que você finalizar sua compra. Dessa forma, você me ajuda a manter o canal e a gravar mais vídeos como esse, já que além de ter desconto na compra do seu produto, assim você também se torna um apoiador desse projeto. Entre no site, escolha as estampas, modelos e cores que você mais gosta, mas antes, vamos terminar essa aula sobre a primeira Constituição do Brasil. Esse novo texto constitucional foi elaborado para atender às necessidades e os interesses do imperador Dom Pedro I e mesclava elementos da Constituição Francesa de 1791, oriunda da Revolução Francesa, e da Constituição Espanhola de 1812, momento de restauração do trono espanhol. Foi essa Constituição que estabeleceu o direcionamento para o funcionamento do Império, bem como as principais instituições desse período. Esse texto dizia respeito, por exemplo, ao modelo político adotado pelo Império, que seria uma monarquia hereditária. Dizia respeito também à organização da territorialidade do país em províncias, substituindo o antigo sistema de capitanias, e também a separação dos poderes políticos em 4 instâncias: poder executivo, exercido pelo imperador e seus ministros de Estado;
poder legislativo, de uso de senadores e deputados gerais e provinciais, poder judiciário, atribuição de juízes e tribunais, sendo o mais alto grau exercido pelo Supremo Tribunal de Justiça, e o poder moderador, chave mestra de toda a organização política do Império, exercido exclusivamente pelo imperador e que orbitava sobre todos os outros poderes estabelecidos no Império. Esse texto constitucional também confirmava o protagonismo da Igreja Católica no Brasil, já que instituía o catolicismo como religião oficial do país, e instituía, através da confirmação do padroado e do beneplácito, a ligação que já existia desde o período colonial entre os líderes religiosos católicos que sempre atuariam em favor do Estado e o imperador. Vale a pena frisar que esse texto constitucional não proibia o exercício privado, tanto do judaísmo quanto do protestantismo, práticas consideradas como heresias antes de 1822. A Constituição Brasileira de 1824 defendia os direitos individuais, civis, religiosos e políticos dos cidadãos brasileiros. Porém, nem todas as pessoas eram consideradas como cidadãos no Brasil. Os critérios censitários foram utilizados para classificar quem seria cidadão passivo, cidadão ativo votante e cidadão ativo eleitor e elegível, assim como era na primeira proposta de texto constitucional, a Constituição da Mandioca. Mas ainda sobre classificar cidadãos brasileiros, existiam algumas diferenças entre os dois textos constitucionais. De acordo com o texto de 1824, passaram a ser considerados cidadãos brasileiros todos os portugueses que aqui permaneceram após a independência e aderiram à causa brasileira. Mas certamente o ponto mais sensível sobre o critério de cidadania no Brasil dizia respeito à manutenção ou não da escravidão. Se o texto de 1823 previa uma emancipação lenta dos negros, a primeira Constituição oficial não fazia qualquer menção à liberdade, considerando cidadãos apenas os negros nascidos no Brasil que fossem libertos. Porém, independente da condição financeira, libertos jamais poderiam ser eleitores, tampouco poderiam ser elegíveis no Brasil imperial. Eu espero que você esteja gostando dessa aula sobre a primeira Constituição do Brasil. E se isso está acontecendo, é importante você deixar o seu like, seu comentário e compartilhar essa aula com outras pessoas que podem gostar desse assunto. Esse seu apoio é fundamental para mim e pode parecer muito pouco para você, mas é dessa forma que o YouTube reconhece que essa aula é interessante e que pode beneficiar outros usuários da plataforma. Eu conto com a sua contribuição para engajar tanto esse vídeo quanto o canal. E se essa é a sua primeira vez assistindo uma aula comigo, já se inscreva no canal. Assim você vai ter acesso a todas as aulas que eu posto e vai aumentar muito o seu repertório sobre ciências humanas, além de começar a fazer parte dessa comunidade histórica. E agora vamos voltar para a última parte dessa super aula sobre a primeira Constituição do Brasil. A Constituição de 1824 foi um verdadeiro divisor de águas para a nossa história. Primeiramente, por sua função de organizar o Brasil diante dos interesses em jogo. De um lado, a elite política agrária, do outro lado, o imperador do Brasil. Mas também pela forma como foi imposta, levantando inclusive suspeitas e perseguições àqueles que se posicionaram contrários às diretrizes impostas pelo imperador. E essa oposição foi mais evidente entre as províncias do norte e do nordeste do Brasil, que declaradamente eram contrárias ao projeto centralizador do Império Brasileiro. A primeira Constituição do Brasil durou quase todo o Império Brasileiro, de 1824 até o seu fim, em 1889, e foi substituída somente em 1891, já durante o período republicano, quando foi promulgada a primeira Constituição Republicana do Brasil. Salvo algumas mudanças ocorridas através do Ato Adicional de 1834 e da Lei de Interpretação ao Ato Adicional de 1840, alterações feitas durante o período regencial e das mudanças do processo eleitoral, essa lei se manteve ao longo de quase 67 anos, sendo a Constituição que mais tempo existiu na história do Brasil. E para você que assistiu esse conteúdo comigo até o final, eu vou deixar como recomendação uma outra aula que eu já gravei explicando o que foi o poder moderador no Brasil. Muito obrigado pela sua companhia, eu espero encontrar você em outros vídeos aqui no canal. Valeu, ótimo estudo e até breve. Tchau, tchau!